O caminho. Mateus 7, 13 e 14. A pessoa que ouve a verdade de que a salvação é por intermédio do Senhor Jesus Cristo vê-se forçada a tomar uma decisão, aceitar a Cristo ou rejeitá-lo. Quem recebe a Cristo recebe a vida eterna, quem o rejeita está sob condenação. Ao concluir sua mensagem ao povo que se congregava ao redor dele, o Senhor exigiu uma decisão: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Mateus 7, 13 e 14. Seus ouvintes estavam diante de uma decisão entre dois caminhos radicalmente diferentes. Um era o caminho de Deus, o outro, o do homem. Um era o caminho da vida, o outro, o da morte. Desde a outorga da lei no Antigo Testamento, Israel se preocupará com os problemas da justiça. A lei deixa claro que Deus espera que os homens sejam santos porque Ele é santo, a menos que o homem seja santo como Deus o é. Não pode entrar na presença divina. Mas os homens não podiam atingir os padrões de santidade de Deus. Os dirigentes religiosos de Israel, reconhecendo que não se conformavam às exigências da lei, haviam criado uma religião que esperavam satisfizesse a Deus e fosse por ele aceita. As pessoas nascem com a convicção de sua responsabilidade para com Deus e sabem que para que ele possa aceitá-las, é preciso que lhe satisfaçam. Como dentro de si mesmas não encontram um meio de agradar a Deus, arranjam um jeito na esperança de que Deus as aceite. Abandonam os padrões absolutos da santidade divina, e aceitam padrões de elaboração humana. Como pastores do rebanho, os fariseus convenceram as ovelhas de que, se seguissem a sua orientação, seriam conduzidas ao aprisco divino. O Senhor acabou com o método que os fariseus haviam inventado para agradar a Deus. O Senhor havia deixado bem claro que a justiça dos fariseus nunca levaria o povo à comunhão com Deus. Mateus 5:20. Este foi um golpe esmagador contra os fariseus e contra os que confiavam que a sua justiça poderia fazê-los aceitáveis a Deus. Depois de rejeitar a justiça dos fariseus, o Senhor explicou a razão de tê-lo feito. A interpretação farisaica da lei estava errada por terem os fariseus concluído que a única coisa que importava para Deus era o comportamento exterior do homem. Se esse comportamento fosse bom, ele seria aceitável a Deus muito embora o coração fosse impuro. Jesus rejeitou a prática da lei exercida pelos fariseus porque, se alguém não entende a santidade de Deus e suas exigências, jamais se conformará sua conduta a esses padrões. Distorcendo as exigências da santidade divina, os fariseus apoiavam toda a sorte de práticas falsas e ainda se julgavam justos. Jesus refere-se à religião humana, como o caminho largo ou espaçoso. Visto como o homem reconhece sua responsabilidade para com Deus e a vontade divina deve ser realizada por causa da injustiça humana, este rejeita a revelação de Deus por ser difícil demais de ser atingida, e a substitui por sua própria religião. Há certas coisas, porém, que sempre caracterizam a religião criada pelo homem. Ela nunca exige do homem aquilo que ele não pode cumprir, ela nunca fixa para o homem um padrão mais alto do que aquele que ele pode atingir. Paulo esclareceu este ponto em Romanos 1, 21-22, porquanto, tendo conhecimento de Deus não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Em sua insensatez, procuraram aperfeiçoar a revelação divina e inventaram um sistema que os levasse à comunhão com Deus. Parecia-lhes uma melhoria sobre o que Deus havia revelado. Imaginaram um sistema religioso e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. V 23. Recusaram impor sobre si mesmos padrões acima dos padrões dos animais, que eles podiam atingir, para que não fossem condenados. Nosso Senhor advertiu contra o caminho largo, o caminho da religião de feitura humana que surgiu como resultado da perversão da revelação divina. Em lugar desse caminho, Jesus ofereceu o que ele chamou de porta estreita, ou apertado caminho. O caminho apertado rejeita o conceito da justiça inerente ao homem. Rejeita qualquer ideia de que o ser humano possa fazer algo para merecer o favor de Deus.
O caminho estreito considera Jesus Cristo como o único caminho para a vida e aceitabilidade diante de Deus. Este caminho apertado vê as restrições que a santidade de Deus impõe, não como limitações, mas como proteção contra o pecado e o mal. Nosso Senhor repudiou o que ele chamou de caminho espaçoso, e disse que o único caminho para aceitação diante de Deus era Ele próprio. Ele deixou isto bem claro através do seu ministério. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, João 14:6. Ou, por outras palavras, eu, e nenhum outro, sou o caminho, eu, e nenhum outro, sou a verdade, eu, e nenhum outro, sou a vida. Havia uma exclusividade em suas reivindicações que rejeitava qualquer outro ensino que alegasse ser um caminho para Deus. No capítulo 6 de João, o Senhor ensinou esta mesma verdade. Após o grande milagre da alimentação dos 5.000, ele ensinou às multidões verdades acerca do pão do céu, do pão da vida. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto, e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo, é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. João 6:48, 56, 60, 66. O Senhor deixou bem claro que não havia outro caminho que levava ao Pai, nenhum outro caminho que conduzia à vida eterna, exceto por meio dele. É preciso que nos apropriemos dele para termos vida. Caso nosso Senhor se tivesse oferecido como um caminho alternativo, teria havido pouco conflito com os fariseus. Se ele tivesse admitido a existência de dois caminhos, o dos fariseus e o seu, o conflito teria sido pequeno. Mas uma vez que o Senhor reivindicou ser o caminho exclusivo, a ira dos fariseus voltou-se contra ele. Os homens podem estar dispostos a admitir que ele é um Salvador, porém lhes é difícil admitir que ele é o Salvador. Era isso que o Senhor reivindicava. Ele fez a mesma exigência em João 10:7-9, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu e nenhum outro sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Os fariseus alegavam ser pastores do rebanho, o povo eram as ovelhas. Os fariseus diziam que conduziriam as ovelhas a pastos verdes e finalmente as levariam ao redil. Mas o Senhor disse que os que tal coisa diziam eram falsos pastores, eram mercenários, não pastores, e não conduziriam as ovelhas em segurança ao aprisco. Ele disse, eu somente sou o bom pastor. Somente quando a pessoa segue a Jesus recebe vida e é levada ao aprisco de Deus. Uma vez mais a animosidade dos fariseus se levantou contra o Senhor por ter ele afirmado ser o caminho exclusivo da vida. Ele não se apresentou como um caminho paralelo, alternativo, um outro caminho. Ele se apresentou à nação como o único caminho. Pedro e João compreenderam este ponto, pois quando o paralítico foi curado, Pedro declarou, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. O Senhor tinha esta verdade em mente quando, em face dos que ensinavam que os homens podiam seguir um sistema criado por eles mesmos e chegar à presença de Deus, disse, entrai pela porta estreita.
Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Mateus 7:13 e 14. A decisão acerca desses dois caminhos é de suprema importância, porque dela depende o nosso destino. Ela afeta não só o curso da vida humana, mas também seu destino eterno. A pessoa que se chega a Deus pela porta errada acaba na perdição. Perdição, conforme Nosso Senhor emprega a palavra em Mateus 7:13, refere-se à total separação de Deus. Mas aquele que toma a decisão certa e segue pelo caminho certo, entra numa vida abundante aqui, que se projeta para a eternidade. Conquanto esta verdade possa ser-nos familiar, insistamos nela de novo. Um Deus Santo tem o direito de determinar a base sobre a qual os pecadores podem chegar à sua presença. Deus determinou que ninguém pode receber o perdão de pecados e ser por ele aceito se não receber a Jesus Cristo como seu próprio Salvador e confiar somente nele para a salvação. Oferecer a Deus qualquer outra coisa que não seja a morte de Jesus Cristo como base da salvação é oferecer uma religião de feitura humana. É um caminho espaçoso, não importa qual seja a forma, que finalmente leva os homens à perdição. O indivíduo tem de chegar-se a Deus pela porta que ele abriu. Essa porta é seu Filho crucificado, o Senhor Jesus Cristo. Entrai pela porta estreita. Uma menina de 4 anos de idade, de nossa congregação, desejando conversar comigo, telefonou para minha casa. Eu me encontrava fora da cidade nesse dia e ela não disse do que se tratava. Quando cheguei à igreja no domingo seguinte, a garotinha veio correndo ao meu encontro, dizendo: eu queria contar-lhe que esta semana pedi ao Senhor Jesus Cristo que seja meu Salvador. Onde o Senhor Jesus mora agora? Perguntei-lhe, ao que ela respondeu: bem aqui no meu coração. Como você sabe? Indaguei. E ela disse: porque eu lhe pedi. Esta verdade é tão simples que uma criança de 4 anos pode compreender seu significado e tomar uma decisão. Meu coração regozijou-se por esta pequenina haver tomado tal decisão. Uma criança pôde entrar, mas teve de fazê-lo pelo caminho que Jesus abriu. Você já entrou ou ainda está oferecendo a Deus algo que espera ele aceite, mas que finalmente o levará à perdição? Entrai pela porta estreita.